O McDominay, cara, tem um assunto bastante interessante para se comentar, porque nos seus tempos de Manchester United ali, principalmente depois de 2020, ele tinha um caso bastante conturbado com a diretoria do United e a própria torcida, muito por conta de seu futebol não render aos requisitos de uma Premier League, sabe? Ele não tinha um futebol que se adaptasse aos Reds, o cara mesmo sendo bom, quando vestia a camisa do United virava um bagre completo, mal arriscava as jogadas perigosas ou passos em profundidade e virava meio que ali uma piada que sempre que jogava, porque era carregado por Casemiro, Bruno Fernandes, que entre eles três eram os principais nomes do meio de campo, né? Referência pro time, e o McDominay que era mais uma opção que nem bom não era, sabe? Seus números em média no United eram bem baixos dos demais, o que na temporada 24 e 25 aconteceu sua transferência para o Napoli da Série A por 30 milhões de euros. E ali, cara, veio a virada de chave na sua carreira, tá ligado? Saindo do United como um bagre, achava que ali ele ia se perder na Itália, né? Um jogador que passa em branco, que ia se perder ali entre vários jogadores. E não foi isso que aconteceu. Ele virou literalmente outro jogador depois que saiu dos Reds, um jogador mais tático, mais móvel, um meio campo que ataca muito bem ali, às vezes jogando de falso 9, o que funciona muito bem pra ele também. Logo na sua primeira temporada lá, 24 e 25, ele teve uma melhora clara ali, comparado com suas outras temporadas de United. Na temporada 24 e 25, cara, foram 13 gols e 6 assistências em 39 jogos, só ok, jogou muito bem na Série A, ajudando o time a conquistar o quarto troféu da sua história e virando ali uma chave pro futebol do Napoli, que tá jogando muito bem. Na atual temporada 24 e 25, na sua segunda temporada por lá, são 10 gols e 4 assistências em 35 jogos, números condizentes à sua última temporada por lá, e isso deixa mais claro ainda, saia do United pra se tornar um jogador melhor, tá ligado? Agora vamos falar aqui simplesmente do melhor aqui da lista disparado, Anthony Gold, né? É brincadeira, tá? Mas o ponto é, outra aqui que era do Manchester United virou a chave da sua carreira, saindo de onde? De lá mesmo também. Pra entender ainda, quando ele tava lá no Ajax do técnico Erik ten Hag, ele vinha jogando muito bem, temporadas ótimas, além, cara, que seu futebol ali era coisa de doido, tá ligado? Driblava como poucos ali e era um dos melhores brasileiros no quesito. E em 2022, o mesmo técnico Erik ten Hag, que havia conquistado o campeonato holandês com o Antony em seu elenco, foi pro United assumir o comando de técnico. E com isso ele pediu algumas contratações, sendo a mais pesada ali da lista que chegava era o Antony por 95 milhões. Poderia até passar ali dos seus 100 por metas. E cara, assim, o Antony era bom no Ajax, mas porra, não vale tudo isso não, tá ligado? Questão é, ele chegou lá sendo o reforço mais caro da temporada do United, e como sendo um cara que custou 100 milhões aos cofres do clube, se esperava o quê? Que por esse preço ele, nossa, ia ser um ponta rabisquento, rápido, acho que ia fazer gol pra cacete, mas o que a gente viu foi dribles mal sucedidos e uma 7 volta de 360. O que tô querendo dizer é que o Antony ali foi um desastre completo. Foi uma parada muito forçada ali, ele não se adaptou ao United nem muito bem à Premier League. E cara, em 96 partidas foram apenas 12 gols marcados. Um cara de 100 milhões fazer 12 gols, apenas 6 na Premier League. Ele virou motivo de chacota lá na Inglaterra, até que na temporada 24 e 25 ali aconteceu a virada de chave. Ele foi emprestado ao Real Betis da Espanha, onde ali o cara mostraria seu futebol sem dó nem piedade, e parece que sua melhor fase desde os tempos de Ajax tinha voltado, porque saca só, nas suas 10 primeiras partidas no primeiro empréstimo foram 4 gols e 4 assistências, 8 participações e gols. Já conseguiram melhorar o desempenho do Real Betis na tabela de La Liga, além de fazer jogos absurdos de bom. Depois de 6 meses o Antony voltaria do empréstimo ao United em junho, mas o cara gostou tanto de lá e do Real Betis que o cara fez de tudo pra ficar. Alguns torcedores até fazendo vaquinha pra ajudarem a contratar ele, olha que da hora, cara. E aconteceu, o Antony assinou definitivamente com o clube por 22 milhões de euros, um valor mais aceitável, né, mas que hoje pelo seu desempenho individual realmente tá em volta ali agora de seus 40 milhões, e sua passagem até o momento da roteirização desse vídeo no Betis são 61 jogos, 21 gols marcados e 14 assistências, dando um pau no desempenho do United. E se tem um cara que merece ter esse renascimento na Europa é o Endrick. Ele aqui sabe muito bem, cara, o que é ficar meio que excluído, sabe, um cara que fica aí esquentando o banco até Deus sabe quando, porque ele saiu do Palmeiras pro Real Madrid por 47 milhões de euros, uma baita grana, uma bala violenta, pra um garoto de 18 anos. Ele chegou lá com
uma apresentação com mais de 40 mil pessoas, tá? No Santiago Bernabéu, já tratado como uma promessa, né? E se pensava que ele seria ali muito usado, o centroavante que chegaria sendo titular da equipe, só que com sua chegada logo em seguida chega quem? Kylian Mbappé, cara. E o francês, querendo ou não, hoje está anos-luz da frente do Endrick, tanto em futebol quanto em experiência, o que fez o Endrick comer banco de uma forma absurda, tá ligado? Na temporada 24-25 foram 37 jogos, 7 gols e 1 assistência. 22 jogos apenas no Campeonato Espanhol, fazendo apenas 1 gol e 1 assistência. Assim ele chegou lá na estreia já fazendo gol, quando entrava ele tentava se provar, né, chutando de fora da área, tipo uns 30 metros, pra tentar mostrar que não poderia ficar no banco, mas não adiantou. O único técnico ali que ainda deixaram ele ter uns minutos era o Ancelotti, mas tirando ele, cara, o Xabi foi uma praga no sapato do Endrick. O cara não colocava o Endrick assim por nada, ele subiu o Gonçalo, centroavante da base do Real Madrid, só pra não colocar o Endrick pra jogar, sendo que comparar os dois, o Endrick come e janta o Gonçalo. O Xabi parece que assim, tinha uma treta, né, com o BR ali no clube, tretou até mesmo com o Vinícius Júnior, fazendo dele um jogador bem comunzinho na temporada 24-25, porque realmente ele tava quebrando as pernas não só dos brasileiros, como do clube em geral. Sempre tratando, sei lá, caras como Mbappé, Gonçalo, e esses caras sabem mais como prioridade. Mas aí nessa temporada 25 e 26, em janeiro, Endrick foi lá para o Lyon da Liga Francesa tentar recuperar seu futebol que perdeu em uma temporada comendo banco e tentar ali uma casquinha na seleção antes da Copa. E bicho, o Endrick tem muita bola pra jogar, porque cara, ele chegou lá na Liga, mudou as caras do time, sabe? Eu vi um post da TNT, se não me engano, ou de outra emissora, que antes do Endrick eles vinham de quase 10 derrotas seguidas, e com o Endrick já são 13 vitórias seguidas no campeonato. Agora o caso do inglês Marcus Rashford é até que da hora de se comentar, cara, porque ainda quando ele tava no Manchester United nos seus últimos jogos pelo clube, o cara tava sendo dado como um bagre total, tá ligado? Não era um jogador qualquer, apenas pra tapar o vácuo da posição, né, da ponta esquerda. O camisa 10, que muitos questionavam ele vestir essa camisa por suas partidas de nível baixo, seus erros coletivos e muito mais, mas eu me lembro que teve até uma época antes do CR7 voltar pro United, cara, na sua segunda passagem, que o Rashford tava voando, tá ligado? Se não me engano, o ano foi ali em 2020, onde ele jogou muita bola pelo time inglês e pela sua seleção, marcando 21 gols e 18 assistências em 57 jogos. Números ok pra um ponta na temporada, vendo que hoje esses números são repetidos por um Vinícius Júnior da vida, tá ligado? Mas depois dessa temporada e a seguinte, o Rashford começou a desandar-se e ser muito duvidoso para ser titular em jogos, perdendo espaço total no elenco. Até que na temporada 24 e 25 ele foi emprestado ao Aston Villa, né? Onde ele começou a desempenhar muito bem de novo, marcando seus gols e ajudando a equipe junto do Marc Asensio, que formaram até que uma bela dupla de ataque. Ele marcou ao todo 11 gols e 9 assistências em 41 jogos na sua passagem pelo clube, voltando ali a meio que ter sua boa fase de novo, né, entre muitas aspas. Depois do empréstimo acabar, ele voltou para o United, onde o Barcelona em seguida começou a se interessar pela contratação dele. E acabou que rolou, né, um empréstimo onde ele ficaria lá até metade desse ano, né. E assim, o Rashford meio que recuperou seu futebol. Ele não é titular absoluto devido à posição ser hoje ocupada pelo Rafinha, que é um dos melhores pontas barra meia do mundo. Entra muitas vezes ali no segundo tempo, joga muito bem. E um detalhe que no momento que tô gravando esse vídeo, o Rafinha se lesionou na partida do Brasil contra a França, onde tomamos um 2-1, e o que aconteceu é que com essa lesão ele fica de fora por um mês, perdendo alguns jogos da Champions League e da La Liga, onde muito possivelmente quem vai jogar agora vai ser o Rashford, que vai ter mais tempo de jogo. E desde que o Rashford foi emprestado lá pro Barcelona, ele fez 10 gols e 3 assistências em 39 jogos, ótimos números. Ele tá recuperando de pouco em pouco sua mídia e seu futebol, porque no United, cara, é bem complicado mesmo. O quinto jogador da lista aqui agora é o argentino Nico Paz. Se você não sabe quem era ele era do Real Madrid, precisamente da base deles. Ele nunca chegou assim, a subir pro time profissional, né, o de destaque, passando ali pelo sub-17, 18 do Real. Chegou a Madrid Castilhas em volta de 2023 e 2024, e quando achamos que ele iria meio que ser promovido para jogar com o time principal do Real Madrid, o Real completamente tira o moleque de todos os seus planos, jogando ele lá pro Como da Itália por 6 milhões de euros. E como o Real tem históricos assim de deixar jogadores muito
muito bons escaparem de suas mãos. O mesmo aconteceu com o Nico. Como todos sabem, o Como da Itália não é um time bem reconhecido mundialmente, mas o Nico forçou a serem mais reconhecidos ainda só na Itália. Na temporada 24-25 ele fez 6 gols e 9 assistências em 35 jogos, números discretos, né, passam bem despercebidos pelos olhos de muitos, mas se você reparar como o cara joga, ele meio que joga com uma elegância de Alá Pedri hoje. Ótima visão de jogo, passes em versões milimétricas, ótima presença ofensiva, tanto que o cara com seus 21 anos já está sendo convocado para a seleção principal da Argentina, inclusive ontem jogou e ele marcou um golaço de falta, mas voltando em sua atual temporada 25 e 26, são 11 gols e 6 assistências em 33 jogos, sendo a principal fonte do Como para estar em quarto lugar na tabela do campeonato. E como eu tinha falado, o Real gosta, né, de perder bons jogadores, como já perderam, por exemplo, o Hakimi, o Odegaard, e agora até o próprio Nico, mas o Nico, diferente desses outros nomes, ele ainda pertence assim de certa forma ao Real Madrid. Ele tem ali uma regra que qualquer clube que esteja interessado nele poderá comprá-lo, mas o Real Madrid meio que ainda estará sempre em primeiro lugar na disputa, porque seus direitos ainda não foram totalmente vendidos e o Real ainda pode ter a chance de querer contratar ele de novo ainda no final da temporada. E eu quero muito ver ele de novo na meia do Real agora com Bellingham e Valverde, bora ver o que dá. E pra fechar isso aqui agora vamos falar desse cara aqui que joga leve, Michael Olise. Esse cara aqui, certeza que você nesses últimos tempos ouviu falar dele, um ponta direito ou meia direita, como você preferir, extremamente rápido, ágil e habilidoso, um dos mais de hoje, tá? Mas antes dele se tornar esse cara cheio de mídia, no Crystal Palace não era bem assim, você quase não ouviu falar dele. Ele era apenas um jogador ali de Premier League comumzinho, jogando em um clube também comumzinho, né, de nível médio, e que não tinha tanta relevância. Suas temporadas até onde de 2023 não eram tão boas, eram números abaixo da média, um jogador pouco presente em jogo, fazendo às vezes ali seus 20 jogos ou mais na temporada e tendo ali seus 5 gols. Até que na temporada 23-24 ele meio que tomou os holofotes. Sua mídia subiu, começou a ser comentado em todas as bocas dos torcedores do Crystal Palace, um cara extremamente frio e que parecia que jogava meio que sem vontade, tá ligado? Mas que também tem uma puta habilidade. Fez gols de falta, de fora de área, de canhota, o que resultou nessa temporada tendo 10 gols e 6 assistências em 19 jogos. Sim, jogou menos de 20 jogos e todos esses apenas lá na PL. Mas e daí, até porque o Bayern de Munique depois se interessou demais por esse cara e o contratou na temporada 24-25 por 53 milhões de euros. E cara, eu lembro que quando ele explodiu, muitos ficavam felizes, mas outros até ficavam com o pé atrás, né? Por ele ser apenas um jogador de uma temporada, tá ligado? Mas até agora não é isso não. Na sua primeira temporada lá pelo clube alemão ele fez 20 gols e 23 assistências, cara, em 55 jogos, sendo um dos jogadores mais participativos em gols da temporada, sendo 43 participações diretas em gols. Olha só que bizarrice. E esse feito vem se repetindo na atual temporada 25 e 26, só que ainda e muito mais bizarro. São 16 gols e 27 assistências em 39 jogos. Cara, sem palavras, não tem nem o que falar aqui. E até agora tendo 43 participações em gols de novo, repetindo o feito da temporada passada, mas agora com outro peso. Na Bundesliga ele tem 19 assistências, ok, e o recorde de passes para gol da liga é do Thomas Müller, e fez 21 em apenas uma temporada, faltando apenas 2 assistências para quebrar o recorde, e ainda faltam de 5 a 6 rodadas para o campeonato acabar, sabe? Então vai ser uma mão com açúcar ele bater esse recorde. Ainda mais quando no teu time tu tem um centroavante que é o Harry Kane, né? Eu acho bem difícil não acontecer. E cara, basicamente esse aqui é o vídeo. Se você gostou, eu peço de coração mesmo que você deixe o like para esse vídeo ser recomendado para mais pessoas e para dar uma moral para mim. Se inscreve no canal se você gostou desse conteúdo e não quer perder outros desse tipo. É vídeo toda semana aqui, vídeo longo. Muito obrigado pela sua atenção e por você ter assistido esse vídeo até aqui. Tamo junto, valeu e até o próximo vídeo.